No Antigo Egito, as pessoas usavam pulseiras pesadas do tamanho de donuts, brincos gigantes e pingentes, e seus colares de pescoço eram totalmente deslumbrantes, com pontas e pedras. Será que caíam com tanto peso? Eu diria que não. Os egípcios também inventaram as perucas. Provavelmente alguns não tinham paciência de pentear o cabelo todas as manhãs. Eu sei bem como é. Apenas raspe a cabeça, coloque uma peruca e comece a trabalhar na hora. Algumas das perucas também tinham joias. A maioria das roupas era feita de linho. Nenhuma grande surpresa, é quente lá. Mesmo que normalmente fossem usadas roupas simples, as joias faziam toda a diferença. Fosse a pessoa rica ou não, um colar grande era obrigatório. Para quem quisesse chamar a atenção, tinha que ser ouro. Mas os metais mais baratos também eram populares. Olhe mais de perto para aquelas pinturas egípcias. Está vendo aqueles cones de formato estranho saindo da cabeça das pessoas? Eram feitos de uma mistura de cera e óleos e serviam para... Espere, isso está correto? Isso devia derreter graças ao calor do corpo e espalhar óleos de aroma doce por todos os lugares. Que lubrificante! Cleópatra tinha sua marca registrada de maquiagem para os olhos, e os egípcios provavelmente foram os primeiros a inventar o rímel. Eles misturavam mel, fuligem, água e esterco de crocodilo. Eca! Aplicavam essa mistura maluca diretamente nos cílios e sobrancelhas. Provavelmente não cheirava tão bem, mas pelo menos era mais seguro do que aqueles delineadores de chumbo tóxico que as pessoas costumavam usar. Tudo natural. Os gregos antigos pegaram algumas dicas de estilo de seus vizinhos egípcios, mas até usavam roupas feitas de lã. Quente e pegajoso. As peças não tinham muitas opções de cores, eram principalmente brancas. Mas se alguém realmente queria arrasar com um item colorido, precisava tingi-lo com insetos. Mas isso não é uma coisa só de antigamente. Toda vez que você pegar alguns doces revestidos de açúcar, lembre-se disso. Parte dessa coloração pode ter vindo de besouros. Seu batom também. Se você fosse um grego antigo rico, poderia comprar algodão. Você aí, vestindo uma camiseta de algodão assistindo a este vídeo. Está se sentindo tão legal quanto um nobre grego antigo? E provavelmente não dá valor a essa prateleira de sapatos que nunca usa. Mas para um grego antigo, os calçados eram um privilégio, já que andavam principalmente descalços. Assim como no Egito, os gregos se preocupavam com as perucas. Elas eram feitas principalmente de cabelo natural. Bem mais tarde, na Idade Média, as pessoas passavam talco em suas perucas, tentando dar a elas um aroma de lavanda ou laranja. E naquela época, vamos apenas dizer que sabonete não era muito usado, então uma peruca com talco era útil quando alguém precisava encobrir qualquer cheiro indesejado. As roupas na Roma antiga eram bastante semelhantes às da Grécia. Havia dois tipos principais delas: togas e túnicas. As túnicas eram usadas por todos, enquanto apenas os cidadãos nobres de Roma podiam usar togas por cima das túnicas. As togas eram extremamente largas, com até 5,5 metros de comprimento, então era impossível vesti-las sem a ajuda de alguém. Essas roupas não eram incríveis? Eu acho que sim. Se você não fosse realmente o tipo de mulher que curtia lavar a louça, adoraria ter um blouse. Muitos séculos atrás, as mulheres usavam roupas com mangas absurdamente longas para mostrar o quanto eram nobres. Imagine lavar o chão com 12 centímetros extras nas mangas. Mesmo que essas mangas restringissem muitos movimentos, ainda estavam super na moda na França medieval. Centenas de anos atrás, muitos homens europeus tinham sapatos que eram, diferentes. Esses calçados tinham uma característica única: pontas finas, extremamente longas. Quanto mais nobre a pessoa, mais longas as pontas. Mas sempre que eram um pouco longos demais, começavam a ceder. Então eram preenchidos com coisas aleatórias como musgo e até crina de cavalo. Pareciam bicos enormes. Naquela época, as mulheres também tinham suas tendências. Por exemplo, raspavam as sobrancelhas. A testa era a característica facial da moda na época, e elas queriam se destacar. A Inglaterra tinha algumas tendências de moda que, hoje as pessoas desembolsam muito dinheiro para ter um sorriso perfeito, dentes brancos e brilhantes. Mas nos tempos da dinastia de Tudor, as mulheres escureciam os dentes de propósito para parecerem ricas. O açúcar era difícil de encontrar e apenas os mais ricos podiam comprá-lo.
Acreditava-se amplamente que quanto mais rica uma pessoa fosse e quanto mais açúcar ela comesse, mais escuros os dentes ficariam. Se você já está usando alguns dentes pretos falsos e quer adotar o estilo Tudor, tente arrasar com este visual. No século XVI, homens e mulheres enchiam as mangas com algodão, lã, serragem. Era basicamente uma camisa de músculo falsa dos velhos tempos, como a que você comprou para usar sob aquela roupa de super-homem que fez no ano passado, mas nunca vestiu para sair e pedir doces ou travessuras. Quanto mais enchimento alguém tinha, mais forte parecia. Alguns homens enchiam a região da panturrilha e até a barriga apenas para parecerem mais musculosos. Agora, adicione um babado em volta do pescoço apoiado por um espartilho de metal para manter tudo parecendo apertado e voilá! Você é um verdadeiro Tudor. Se você fosse de Veneza no século XVI, tinha que comprar um chopini. Esse sapato, de aparência desconfortável, foi criado para caminhar na lama. Mas a verdadeira razão pela qual ele se tornou popular foi o Instagram veneziano de 500 anos. Os sapatos faziam as pessoas parecerem mais altas, e quanto mais altas, mais importantes. Os fashionistas da época tinham retratos pintados usando esses calçados. Pura ostentação. Macaroni não é apenas o melhor amigo do queijo. Também era uma maneira de se vestir, que significava que a pessoa tinha muita classe. Se você quiser experimentar o estilo macaroni, certifique-se de viver em meados do século XVIII. Ter uma peruca enorme do tamanho do Empire State Building, com um chapéu minúsculo e uma pena em cima. Vestir meias claras, de preferência listradas. Usar calça e quanto mais apertada, melhor. De preferência algo do tipo legging. Mas lembre-se que não havia lycra naquele tempo. Acrescente uma bengala. Opa, quase esqueci! Prepare-se para ser ridicularizado pelas próximas décadas ou mesmo séculos. No século XIX, as coisas não ficaram nem um pouco menos loucas. Vestidos de babados excessivamente grandes eram quentes. E por quentes, quero dizer que costumavam pegar fogo o tempo todo. Testes revelaram que esse tipo de vestimenta podia se transformar em cinzas em menos de 1 minuto. Cruel! As meias foram feitas com anilina, que, ao que parece, pode ser muito ruim para a saúde. Também se usava mercúrio. Os chapéus eram feitos de pelos e os fabricantes utilizavam esse elemento para colar a pelagem e fazer feltro. As pessoas que os usavam inalavam gases tóxicos. Outro ingrediente tóxico, porque 2 não eram suficientes, era o arsênico. Na Inglaterra vitoriana, a roupa verde era obtida após longos tratamentos químicos com grandes quantidades de corantes prejudiciais à saúde. Vestidos dessa cor eram extremamente caros, então, pelo menos nem todo mundo estava exposto a isso. Para completar o visual, os estilistas recomendavam pintar o cabelo de castanho, a cor mais top da época. O ácido sulfúrico funcionava melhor e podia deixar clarear até o cabelo mais preto. Então, para recapitular, as pessoas costumavam colocar toxinas e venenos em seus corpos, de propósito. As mulheres vitorianas usavam vestidos que tornavam quase impossível sentar ou andar. Tinham crinolinas pesadas e insanas, algo parecido com uma gaiola para armar o vestido, e espartilhos de metal com enchimento de crina de cavalo. Para os homens vitorianos não era muito melhor. Eles prendiam colarinhos duros e engomados em suas camisas, e as coisas poderiam ficar bem sérias se acidentalmente adormecessem com um desses. E agora o século XIX nos Estados Unidos. E estão usando arsênico nos cosméticos. Os fabricantes o adicionavam, prometendo que o produto ajudaria a eliminar as imperfeições faciais. A quantidade inserida ajudava a limpar a pele e torná-la mais pálida. Mas vegetais e frutas tinham o mesmo efeito sem que fossem tão terríveis para a saúde. O creme radioativo não parecia nada selvagem no início do século XX. Esse produto, rico em rádio, deveria eliminar rugas e fazer qualquer um que o usasse parecer pelo menos 20 anos mais jovem. Será que é daí que vem o termo "ela tem aquele brilho saudável"? Talvez a pior tendência da moda do início do século XX tenha sido a saia manca. Ela foi projetada para manter as pernas quase amarradas, com a suposição de que isso as afinaria. Também foi uma ótima maneira de cortar custos, usando menos tecido. Uau! As coisas que fizemos pela moda!